Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças ao nosso eterno Criador. Quero deixar mais uma vez um vídeo rápido aqui. A gente, quando começa a estudar de verdade a palavra de Deus, a gente aprende bastante. Eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar opiniões, em aceitar novos ensinos, novos estudos. Por quê? A gente acha que a gente já aprendeu de tudo e a gente sabe de tudo, mas na verdade não é verdade. Na verdade, não é verdade. A nossa mente, ela tem que estar sempre aberta para um novo aprendizado, para uma nova experiência para a gente estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Até porque se nós, como cristãos que somos, como filhos de Deus que somos, se nós não tivermos abertos a novas ideias, a novos raciocínios, se nós não fizermos aquilo que a gente sempre está falando, nós temos que reaver os nossos conceitos sobre tudo. Sobre tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Hoje está em evidência, né, no mundo inteiro, o preterismo completo, a escatologia consumada, né? Hoje está em evidência no mundo inteiro as verdades que estão surgindo aí com relação à palavra de Deus. Até mesmo hoje está em evidência aquilo que a ciência sempre nos ensinou desde a época de escola, quando éramos criança, lá sobre o formato da Terra. A gente sempre aprendeu lá no início da nossa trajetória como aluno que o formato da Terra é isso aí que a gente vê na propaganda, a dona NASA, né? Mas será que é isso mesmo? Bom, mas não é aqui o caso deste vídeo, é outra coisa. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que hoje, quando é celebrado a Santa Ceia, nas igrejas evangélicas, a Eucaristia na Igreja Católica Apostólica Romana, a gente observa que, principalmente na Igreja Evangélica, é lido o capítulo 11 de 1 Coríntios. E os religiosos, eles gostam de ler a partir do versículo 23 do capítulo 11. Mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje, queridos, hoje, eu entendo porque certas pessoas que se diz cristãos vivem embaixo de maldição. Sabe por quê? Porque eles não acreditam naquele feito lá no madeiro, não é? Quando o Jesus de Nazaré, ele disse: está feito, está consumado, está pago. Aquele tetelestai da cruz, que você sabe o que significa. Está feito, está consumado, tudo já está completo. Ou seja, ele disse: tudo está pago. Não sobrou nada para a religião fazer em prol das pessoas. Mas eles, muitos que se dizem cristãos, eles não acreditam que o fim da lei é Cristo, ou foi Cristo. Isso está registrado em Romanos capítulo 10 e o versículo de número 4. Meus queridos, quando você observa o capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo, ele está dizendo aqui, ele disse, ele está dizendo não, ele disse, há 2000 anos atrás, aqui o tempo verbal é passado, não é? Ele não está dizendo, ele disse
Ele disse assim no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1, ele diz: irmãos, a quem que ele estava falando isso? A quem ele falou? Aos crentes de Corinto, a igreja reunida em Corinto. Ele disse assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha que batismo interessante aqui. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, aquela passagem pelo Mar Vermelho e passando sobre aquela proteção gerada pela nuvem, tanto a de fogo como a de fazer a sombra, ali era representação de batismo também. Você viu aqui? Então o que é que acontece aqui? Quem dera, queridos, oxalá, que todos os cristãos que participam da Santa Ceia protestante, não é? A Eucaristia católica, se eles lessem o capítulo 10 de 1 Coríntios, antes de ler o capítulo 11, deveriam ler palavra por palavra do capítulo 10, eles entenderiam perfeitamente que Corinto estava cometendo o mesmo erro de Israel. Assim como hoje, queridos. Assim como hoje. Cerca de 1 bilhão de cristãos continuam cometendo o mesmo erro. O mesmo erro. Leia palavra por palavra do capítulo 10 de 1 Coríntios. Você pode observar que já no início deste capítulo, né, a ceia e o batismo são espirituais. É isso que Paulo estava ensinando. Você observa que já no início do capítulo, a ceia e o batismo são espirituais. E ele está dizendo que voltar ao físico é voltar ao erro. Porque na lei tudo era físico, tudo se entendia como físico. Mas em graça é tudo espiritual. Então Paulo, ele chamou a ceia física de idolatria. Leia o capítulo 10 e depois se emenda com o capítulo 11 de 1 Coríntios. Aí, talvez você vai compreender que o ato da Santa Ceia, praticado hoje pela igreja evangélica, é pura idolatria. Então, quando você torna ou você volta às coisas físicas, principalmente o batismo nas águas e a Santa Ceia física, quando você volta ao físico, você a mesma coisa que voltar ao erro. E Paulo chama a ceia física de idolatria. Por que idolatria? Porque quando você volta ao físico, você torna vã a graça de Deus e também invalida, não é? A graça de Deus na vida das pessoas que estão praticando essas coisas físicas. Então, a volta física de Alcha, ela é inválida, ela não existe na Bíblia. A volta física. Por quê? Porque a volta
A volta de Jesus era espiritual, ou seja, era uma manifestação do Filho do Homem sobre Israel para cobrar tudo aquilo que os judeus fizeram contra os profetas de Deus, fizeram contra os cristãos. Então, essa volta, ela era espiritual. Então, ela sendo espiritual, Deus usou o exército romano sobre vamos dizer assim, o comando de Vespasiano pai e o filho general Tito, para cumprir o que está em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Então, quando você observa isso, quando você entende o lado espiritual, você passa a ter um entendimento como que se cumpriram as palavras do Criador. Então, Paulo, ele chama a ceia física de idolatria, porque quem pratica isso está tornando vã a graça de Deus e também inválida, né, a volta física de Yahshua. Então, se ele veio, ele, Deus da manifestação de Filho, se ele veio e nos deu graça, por que devemos idolatrar comida, bebida e elementos físicos em rituais e templos? Como explicar isso, queridos? E outra coisa, queridos, é mais do que isso. Corinto, a cidade de Corinto, os crentes de Corinto, eles estavam, não é? Estavam fazendo como Israel fez. Participava, não é? Participava do que se dizia Santa Ceia, mas estavam cheios de imoralidades. Essa é a verdade. Ou seja, é o retrato do sistema religioso de hoje em dia. Quando você vai estudar o capítulo 10 e o capítulo 11, você vai aprender tudo isso aqui. Agora você observa, queridos, como que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. O batismo dos judeus era batismo em água. Batismo em água não é para os cristãos de hoje, pós-juízo e pós-cruz. Olha o que diz Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Preste bem atenção. Não, de jeito nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que Paulo estava falando que nós que estamos mortos para o pecado? Porque pecado era a transgressão da lei, e em Romanos, o Jesus de Nazaré já tinha morrido, já tinha voltado à eternidade, e ele já tinha cumprido aquilo que João Batista falou, que o Cordeiro de Deus veio para acabar, para tirar o pecado do mundo. Mas o que era pecado? Era a transgressão da lei. E Cristo, então, ele já tinha aniquilado esse diabo, esse inimigo, esse opositor que se chamava lei. Então Paulo diz, ou vocês não sabem que todos quantos fomos chamados, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte e não nas águas. Batismo nas águas era dos judeus. Agora Paulo está dizendo assim, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Queridos, ressuscitar com Cristo só é possível quem aceita a morte de Cristo como batismo verdadeiro. Os judeus passaram pelo Mar Vermelho, foi uma espécie de batismo, junto com Moisés, os israelitas. Passaram pela a nuvem, foi uma espécie de batismo.
os judeus passaram pelo batismo nas águas, também era uma espécie de batismo, de arrependimento. Agora, os cristãos, pós-juízo, o verdadeiro batismo é você acreditar na morte e na ressurreição do Criador. Tem nada a ver mais com físico, com água. A água só lavava por fora. Agora, batismo na morte e ressurreição te lava por dentro, que é um batismo espiritual. Então, estude o capítulo 10 e o capítulo 11 de 1 Coríntios, mas tem que estudar junto. Aí você vai ter um entendimento verdadeiramente o que é a palavra de Deus no sentido espiritual. Então, querido, não há razão para você continuar praticando sacrifícios, rituais físicos, como que se Deus estivesse agradando disso. Não, queridos. Pós-cruz, no Evangelho Eterno, você vive espiritualmente. Apocalipse 14:6. Nós vivemos a era do Evangelho, ele é eterno. Não vai haver um outro Evangelho. Como houve o Evangelho pregado por Jesus, né? O Evangelho pregado por Paulo, que era o da graça. Agora, a igreja pregou o Evangelho da graça. Nós, pós-juízo, após Paulo, após Jesus, pregamos ou proclamamos o Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno, você não tem que se arrepender de pecado, porque pecado era a transgressão da lei. Nem eu, nem você vivemos sob a tutela da lei. Então hoje nós vemos o Evangelho eterno. Por que o Evangelho eterno? Porque o Evangelho eterno ele foi proclamado pós-juízo de Deus. Então é para se viver e não para viver com temor ou sendo mandado por algum homem, alguma denominação, alguma instituição religiosa ou evangélica. Você entendeu? Então, não tem como você, se Cristo veio, não é? Para Deus, através do seu Filho, veio para nos dar a graça, por que nós devemos idolatrar comida, bebida e os elementos físicos em rituais e templos? Não, querido. Se você continuar fazendo isso, você está anulando a graça de Deus na sua vida. Você está anulando o feito da cruz do Calvário. E isso é a palavra que está dizendo. É a palavra que diz isso aqui. Os judeus, Paulo, ele escreveu que no versículo 17 do capítulo 6 de Romanos, ele falou: graças a Deus que tendo vós sido escravo, era passado, porque nós já estamos em Romanos. A cruz aconteceu lá, né, no ano 33, e Paulo está escrevendo aqui Romanos, para os crentes romanos: se vocês foram libertos, né, vocês eram escravos do pecado, né, vocês obedeceram de coração a forma de doutrina a que foram entregues, foste libertos do pecado e vos tornaste escravo da justiça. Agora não é mais escravo do pecado, da transgressão da lei, agora são escravos da justiça. Paulo disse aqui: eu falo como homem, né, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza, da iniquidade, ou seja, era a lei para a iniquidade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Você acha que existe santificação na religiosidade? Você acha que existe santificação em rituais físicos? Querida, onde que há santificação? Sabe o que é santificar? Santificar é você se separar de tudo aquilo que era físico, aquilo que era ritual. Santificar é você fazer a vontade do nosso Criador, obedecendo a tudo no sentido espiritual. Tá bom, meu querido? Deu para você entender? Se você entendeu, dê um glória. Se você entendeu, deixa o like. Se você entendeu, se inscreva no canal. Se você entendeu, você compartilha essa mensagem. Se você entendeu, ative o sininho de notificação. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio e até o próximo vídeo. Graça e paz. Amém.